Olá, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe esse nosso momento devocional da congregação Cristo Redentor de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe ricamente o nosso meditar na sua palavra. Hoje quero convidar você a meditar nas palavras de Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Deus e o seu povo. Como está aqui nesse quadro acima de mim, nós somos ovelhas. Jesus é o nosso pastor. Deus é o cabeça da igreja. A igreja são as ovelhas, os cordeirinhos que ouvem a voz do bom pastor. Deus ele tem uma forma de agir muito interessante. Ele optou em escolher, chamar pessoas. Ele chama Abraão. De Abraão ele então cria o seu povo, o povo de Israel, os israelitas, aqueles que eram descendentes de Isaac. Hoje também nós, a igreja, somos chamados por Deus. Ninguém vem à fé se não for por um chamado de Deus. É Ele que nos converte, seja no dia do nosso batismo, ou seja no dia em que ouvimos a palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo cremos que Jesus é o nosso Salvador. Cremos que ao morrer na cruz, Cristo pagou o preço dos nossos pecados e nos faz assim, então, de presente sermos considerados seus filhos e suas filhas. Diz a palavra de Deus em Romanos 9. Digo a verdade em Cristo, não minto. A minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza, tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para sempre. Amém. Essas são palavras de Paulo muito triste com a situação da maioria do povo de Israel. A maioria do povo de Israel não acreditou, não crê em Jesus como seu Salvador. Apesar da descrença do povo de Israel, Deus não deixa de amá-los. E Paulo aqui lembra de toda a história, de todo o acompanhamento da história do nascimento, do crescimento, do desenvolvimento do povo de Israel. Paulo lamenta com tristeza que muitos não creem, muitos estão na descrença. Esse também deveria ser o meu e o teu lamento. Olhar para aquelas pessoas que ainda não creem em Jesus como seu Salvador com tristeza, com lamento, e buscar de alguma maneira também dar testemunho para que essas pessoas creiam em Jesus Cristo. Paulo ficou triste, Paulo lamentou, mas não ficou só na tristeza, no sentimento. Ele foi à ação, dedicou a sua vida a pregar o Evangelho para que mais descrentes viessem a crer. Ele, na sua vocação de apóstolo, de missionário, anunciava Cristo. Eu e você, nas nossas vocações, também temos essa oportunidade, não se esqueça disso. Não adianta somente ficarmos tristes, mas vamos aproveitar esse sentimento de alguma maneira positiva, orando pelas pessoas, presenteando as pessoas com literatura cristã, dando um bom testemunho através das nossas vidas e também falando do amor de Deus a elas, testemunhando. Continua a palavra de Deus em Romanos 9, versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Isso é interessante, porque Abraão teve Ismael também. Então não é pelo sangue de Abraão que você é cristão, é crente, é conectado a Deus, mas sim pela promessa. E o filho da promessa, a linhagem, vem por Isaac. E dessa linhagem veio o nosso Salvador Jesus também. Olha que interessante, não é?
Às vezes a gente vê que é por lá, é judeu pelo sangue. Não, não é pelo sangue de Abraão, mas sim pela promessa que Deus fez a Abraão. Versículo 8. Não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. O filho de Sara é o filho da promessa. Dessa linhagem surge Israel. Versículo 10. Isso não aconteceu somente com ela, mas também com a Rebeca, a conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais novo, do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Aqui a gente está relembrando a história de Esaú e Jacó, a famosa história em que Esaú troca o seu direito de primogênito por um prato de lentilhas. E é interessante que a escolha, como diz aqui, a eleição, ela foi anterior ao nascimento deles. Então aqui veja que a graça de Deus, ela não está baseada em mérito, nem em decisões, nem em atitudes, é uma escolha de Deus. E foi da escolha de Deus que a linhagem fosse por Jacó. Esaú não foi o escolhido. Qual a razão? A escolha de Deus. A soberania do nosso Pai que escolheu. Muitas vezes a gente quer entender, compreender, e tem coisas que não compreendemos, porque Deus não nos explicou. É importante lembrar, que Deus é o Criador, Ele é o soberano, e Ele não explica todas as coisas. Tem muitas dúvidas, muitas questões que a gente gostaria de saber que a gente não tem como explicar. Aí a gente começa a entrar num caminho das suposições, e aí é um perigo, porque aí surgem teses das mais diversas. Mas o que nós sabemos é que Deus escolheu Jacó. E aí vem a questão, olha que interessante, que talvez eu e você já fizemos. Diz Paulo: que diremos então, que Deus é injusto? Ele mesmo responde: de modo algum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: foi para isso mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Misericórdia é uma das melhores qualidades do nosso Deus. É uma qualidade que transforma a relação dele comigo e com você. A misericórdia de Deus, ao olhar para mim e para você, e ver que éramos como ovelhas sem pastor, foi tão grande que Ele enviou o bom pastor Jesus para dar a sua vida por nós. O bom pastor, que está aqui representado, não só alimenta as ovelhas, ele se sacrifica pelas ovelhas, ele se doa pelas ovelhas. Deus teve misericórdia de mim e de você, porque foi por você e por mim que Jesus Cristo morreu na cruz. E esse Deus que tem misericórdia de mim e de você, também tem misericórdia de muitas outras pessoas que ainda não conhecem Jesus como seu bom pastor. E ele chama então o seu povo para ser luz e anunciar às pessoas que Cristo é o Salvador. Aquele que não crê não será salvo. Quem crê será, de absoluta certeza, recebido por Deus nos céus. Por isso, meu irmão e minha irmã, fica o grande convite. Continue se fortalecendo, continue crendo, continue se alimentando no bom pastor Jesus. Que a misericórdia de Deus esteja sempre presente na sua vida. Amém. Vamos orar? Querido e bom Deus, obrigado por ter tido misericórdia de mim, enviando Jesus Cristo para me salvar.
Como é bom saber que a minha salvação não depende dos meus esforços, da minha decisão, pois nem sempre eu tomo as melhores decisões, nem sempre eu tomo e realizo as melhores ações. Por isso é muito bom lembrar que o Senhor teve misericórdia e enviou Jesus para a minha salvação. Ajuda-me também a ser luz e a anunciar Cristo a todas as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso acompanhe você. Quero convidar você a participar conosco também dos nossos cultos, todo domingo, 10h30 aqui em Copacabana e também nas nossas redes sociais. Um forte abraço, que Deus continue te abençoando.